Os detalhes dos eventos que moldaram a sua vida, muitos desses detalhes são ocultos. Exemplo, a formação no ventre. Carregamos, desde o princípio de nossa existência até mesmo, muitos padrões que têm origem na figura dos nossos pais, como também aqueles que fazem parte do contexto do ambiente onde estávamos inseridos. Vou trazer hoje um tema muito específico e também profundo em sua compreensão, onde eu vou abordar aqui o trauma transgeracional, aquele que vem das gerações passadas, dos nossos ascendentes, dos nossos pais, nossos avós. Tem um verso bíblico que eu acho interessante, o profeta Ezequiel, ele disse assim: os pais comem uvas verdes e os filhos se embotam os dentes, ou seja, enfraquecem os dentes. Tem um ditado mineiro, eu sou de Minas Gerais, que fala assim: pai planta, filho come, neto morre de fome. Muitas vezes nós estamos aí carregando uma estrutura traumática que está presente em você, mas não começou em você, mas está em você. Exemplo, quantos que estão aqui agora que disseram o seguinte: poxa, da próxima vez eu vou pensar melhor, eu não vou fazer isso, eu não vou errar nisso de novo. Quando você menos percebe, já está você novamente cometendo o mesmo erro. Aí você fala: não é possível que eu caí de novo nessa cilada. Quantos aqui já passaram por isso? Deixa eu ver você. Olá, Mayra, como vai? Diretamente aí dos States, bom estar com você. Giovana, querida, como vai você? Deixe-me ver você chegando aqui. Gente, já chegam com o coração aberto, porque esse é um tema muito específico e ele pede também um nível de atenção da sua parte. Se você está com seu coração aberto, mesmo que você tenha caído de paraquedas aqui, saiba que aquilo que você está procurando também está procurando você, é por isso que você está aqui. Então permita, em alguns minutos, deixar aí seu coração aberto para entender esse contexto que eu vou apresentar. Marcos, eu tenho aqui questões que eu não sei a origem. Me lembrei que agora de um atendimento que realizei e uma mulher, ela disse assim para mim: nossa, Marcos, tudo aquilo que eu julguei no meu pai, tudo aquilo que ele fazia com a minha mãe, com a gente, quando nós éramos crianças, tudo aquilo que eu mais odiava no meu pai, agora eu me percebo casada com um homem que tem as mesmas características do meu pai. Só que eu não vou me separar dele porque nós temos um filho. Como é que eu vou fazer? Eu fico aqui vendo o meu pai. É o meu pai. Parece que eu casei com o meu pai. Quantos aqui já presenciaram isso? Talvez seja você até mesmo. Um outro exemplo que eu trago é também de um atendimento individual. Uma pessoa relatou assim, neste caso foi um homem, ele falou assim: Marcos, tudo aquilo que eu abominei no meu pai, eu me percebo hoje fazendo as mesmas coisas. Isso me dá uma raiva de mim, porque era aquilo que eu julgava nele, agora está comigo. Existem questões que nós, muitas vezes, não estamos aí percebendo a nível consciente, de forma racional, mas estão aí dentro da nossa estrutura consciente, dirigindo, governando as nossas vidas. Para que você saia de um contexto de repetição de padrão negativo de pai e mãe, é importante você acessar essa estrutura inconsciente. Vou trazer aqui um exemplo. Vejam só. Suponha que você esteja aqui agora vivendo uma dinâmica em que você se percebe como alguém que fala assim: poxa, hoje eu entendo que os meus pais, aquilo que eles fizeram, foi o que eles podiam fazer. Eu entendo que os meus pais, tudo aquilo que eles podiam fazer, eles fizeram. E eu perdoo eles, Marcos. Eu não quero culpar eles, porque foi difícil para eles. Eu sei que minha mãe foi muito crítica, ou passiva, permissiva, ou meu pai muito crítico, autoritário, abusivo, etc. Mas eu entendo agora, enquanto adulto, que eles fizeram o que podiam. Mas eu não entendo o porquê que eu continuo cometendo os mesmos erros, repetindo esses erros. Veja, é importante você olhar que todas as vezes que nós, enquanto adultos,
nós temos esse lugar agora de compreender aquilo que foi erro, veja aqui as aspas, os erros que os nossos pais cometeram. Hoje a gente fala que a gente entende, hoje eu entendo o que ele fez. Isso não tira você do enredo de dor que lá atrás foi estruturado. É por isso que muitos que estão aqui agora disseram que perdoaram pai e mãe, mas ainda não colheram o benefício do perdão. Eu estou trazendo o exemplo de pai e mãe porque nós estamos falando aqui deste tema, um trauma transgeracional. É aquilo que não começou em você, mas está em você. Trazendo aqui para a teologia, é aquela questão também da maldição hereditária, né? Que acompanha as gerações, até a terceira, quarta geração. Se você for olhar dentro da psicanálise, Freud, ele traz ali a construção, quando escreveu, né, Totem e Tabu, Moisés e Monoteísmo, ele vai construindo assim, essa dinâmica da repetição de padrão dos nossos pais, como também é figurado no complexo de Édipo. Uma questão não resolvida, por exemplo, com a figura da mãe, se faz presente agora na fase adulta. Só que todas as vezes que você fala que você perdoou seu pai, que você perdoou sua mãe, e não vê o benefício do perdão, eu quero te mostrar que esse papo de perdoar pai e mãe é balela. Que isso, Marcos? Como assim perdão é balela? Calma. Existe uma estrutura neurologicamente correta para falarmos sobre perdão. Não é simplesmente falar eu te perdoo. Não, não é sobre isso. Porque quando eu, agora adulto, falo que eu perdoo meu pai, pense que lá atrás tem uma criança, a sua criança interior, essa criança ferida, ela vai olhar para você e vai falar assim, poxa, até você me abandonou agora? Suponha que você tenha passado aí pela dinâmica de abandono paterno. Uma ferida paterna pela dor do abandono. Agora você chega na fase adulta e fala assim, eu perdoei meu pai, porque ele me abandonou. Ok? Mas e a sua criança? Não, minha criança ficou lá atrás, de forma alguma. É por isso que muitos agora estão na postura aqui de adultos, cresceram, mas quando olham para dentro, se vê vazio. Eu me sinto vazio, Marcos. Quando eu olho para dentro de mim, eu sinto um vazio tão grande. Por que eu tenho isso? Pensa comigo. Não dá para agora, nessa fase adulta, nós declararmos tão somente que perdoamos os nossos pais, sendo que a nossa criança, a sua criança, permanece lá atrás ferida. E novamente reforça esta ferida chamada abandono. Então, qual é o movimento a fazer para que isso seja eficaz na sua vida? Se este é o seu exemplo, seja a dor do abandono do pai ou até mesmo a rejeição da mãe. Você pode, sim, viver a dinâmica do perdão para com eles? Ok, mas antes de tudo, você deve acolher esta porção emocional que aqui é apresentada como criança interior. Eu sei que você já ouviu falar sobre criança interior, mas existem muitos mitos sobre este conceito. É bom destacar também que quem trouxe essa temática de criança interior foi Jung, na psicologia analítica. E quando ele traz esse contexto da criança interior, aqui eu acrescento com o termo criança interior ferida, estou falando dos eventos dolorosos que foram ocasionados na sua infância. E a infância não é adolescência, tá? Guarda isso aí. Infância não é adolescência. Ah, mas eu tinha uns 13 anos. Não é infância. Em especial a fase de desenvolvimento. A estrutura de traumatização que se consolidou na fase de desenvolvimento. Por exemplo, a fase de desenvolvimento da criança, que é de maior intensidade de desenvolvimento, primeiro e segundo ano de vida. Eu sei que muitos não vão lembrar, e de fato não tem condição de nós lembrarmos o que lá atrás aconteceu, mas eu peço que você faça uma dinâmica aqui agora. Faz comigo isso. Imagine você, olha para mim, vem comigo. Imagine você agora, lá no ventre da sua mãe. Imagine você lá na barriga de sua mãe. Aí suponha que a sua mãe tenha descoberto que estava grávida de você e não era uma gravidez planejada. Vem comigo. Uma gravidez não planejada. E ela vê o corpo mudando, ela começa a sentir aquele mal-estar que muitas vezes acontece.
E chega um momento que essa mãe, lá no íntimo dela, ela não fala nada, mas ela sente. Ela pensa assim, poxa, mais um filho para criar. Mais uma boca para alimentar. Aí a sua mãe olhou para o seu pai e falou, meu Deus, agora mais um filho com esse homem, só para deixar minha vida mais difícil. E a sua mãe continuou ali com a luta que era dela. Ela cedeu o corpo dela para formar você no ventre dela. Ela passou riscos de morte até mesmo, porque a gravidez tem esse risco. Quem sabe, há algumas décadas atrás, tinha uma privação, uma escassez muito grande, ausência de recursos de todas as formas, fazendo com que ela se sentisse cada vez mais pesada nessa gestação, que é você lá no ventre. Agora imagine você. A sua cabeça estava entendendo o que estava rolando lá na barriga da sua mãe enquanto você estava sendo formado? Sim ou não, gente? Claro que não. Nós não tínhamos essa consciência, essa estrutura cognitiva completamente formada, não entendíamos o que estava passando. Mas agora, faz um movimento aí. Toque no seu corpo. Sinta seu corpo aí. Ainda que a sua estrutura consciente não tivesse capacidade para discernir os eventos que ali aconteciam, este corpo que você agora acabou de tocar, este corpo estava lá. Quando eu mostro para vocês que o trauma, ele não está na mente, mas ele se aloca no corpo, aí nós podemos aqui desdobrar essa conversa em várias outras dimensões, por exemplo, na instituição da psicossomática, quando nós vemos que a dor do corpo é uma questão emocional. Quantas vezes pessoas vão ao médico e falam, nossa, eu estou sentindo tal coisa, aí o médico fala, olha, isso pode ser emocional. Isso pode ser emocional. Tem uma disfunção, isso é emocional. O que a medicina está falando? Olha, eu não tenho respostas para você porque o seu corpo, ele guarda marcas. E essas marcas agora estão declarando os eventos dolorosos que você até aqui suportou e tiveram origem lá nessa fase de desenvolvimento. Gente, quem está me entendendo? Deixa eu ver você aqui. Deixa eu mexer com vocês aqui. Deixa eu ver quem está comigo. Edilamar, como vai? Grande Alexandre. Gabriela, minha amada esposa. Kátia, Angélica, Daniela, Paulinha, Solange, Eliana, Sandra, Giovana, Juliano, Jana e todos mais. Aonde vamos chegar com esse contexto? Aquilo que você passou lá atrás, mesmo que você não tenha lembranças cognitivas, você pode esquecer tudo o que você passou, mas você não vai esquecer de absolutamente nada que você sentiu. Por isso o sentimento é o segredo. E se você parar para observar agora, você pode perceber que se hoje você é uma pessoa que está se sentindo sozinho, se sentindo sozinha, perceba aí, reflita. É bem certo que este sentimento é o mesmo que a sua criança lá atrás sentia. Talvez você estava rodeado de irmãos e se sentia sozinha, sozinho. Talvez você estava ali até mesmo um filho único e isso dava motivos para você se sentir sozinho, queria ter a companhia de um outro irmão para ser um coleguinha, uma vez que os pais trabalhavam e a diferença etária também não deixava ter essa amizade. E hoje você também se sente sozinho, da mesma maneira que lá atrás sentia. Quando eu trago esse contexto de traumas transgeracionais, uma outra reflexão que eu trago também é a respeito a sua avó materna. Eu vou fazer um exercício com você aqui e você vai escrever nos comentários, ok? Se prepare aí. Mesmo que ela não esteja viva hoje, a sua avó materna, quantos anos foi, melhor dizendo, em que ano ela nasceu? Suponha que a sua avó hoje tem 80 anos, ou seja, ela nasceu em 1944. Ou a sua avó não está viva hoje, mas ela estaria completando mais de 100 anos se ela estivesse viva. Aí você pode ver, poxa, minha avó nasceu há mais de um século atrás. Mais de 100 anos, no século passado. Quantos anos aproximadamente
a sua avó teria hoje ou a sua avó materna tem? Coloca aqui nos comentários para eu fazer uma dinâmica com você. Porque existe uma influência muito grande da figura da avó materna em nossas vidas. E você vai entender qual é essa influência agora. Escreve aqui, quantos anos aproximadamente a sua avó materna? Mais de 100, disse o Alexandre. Márcia disse 96. Quantos anos a avó materna? Por que a avó materna? A avó materna foi no ventre dela que o ventre que te gerou foi formado. Então a sua mãe foi formada no ventre dessa mulher que nasceu há 100 anos atrás. Hoje teria 95. 103, disse a Giovana. Olha isso. A sua mãe foi construída, formada, entenda isso, lá atrás, neste ventre que hoje teria aí seus 100 anos de idade. Então pensa na cabeça dessa mulher, que é a sua avó, no que ela passou lá atrás. Pensa. Pensa na privação, pensa na escassez, pensa na dificuldade, no machismo presente do século passado, hoje é menos, mas ainda existe. Pensa em toda essa ideia de dor que a sua avó teve que enfrentar lá atrás. Veio da roça, imigrantes, veio foragida de guerra. Ah, veio da Itália, Marcos. Os meus avós vieram da Itália, era muito pequena, minha avó. Sabe essas histórias? Isso tudo influencia a pessoa que nós somos hoje. A figura da nossa avó materna é muito importante você olhar. Porque nela tem toda a matéria daquela que te formou, que é a sua mãe. Então, o que você está lutando hoje não começou em você. Começou lá atrás. Poderíamos aqui estender a linha do tempo e alcançar a bisavó? Sim, mas vamos ficar aqui na figura da avó materna. Tudo aquilo que ela enfrentou, ela carregou aqueles registros traumáticos e a sua mãe sendo formada no ventre dela, isso também vai sendo impresso nos registros emocionais de sua mãe. Se trouxermos para a genética, é um fator genético. Da mesma maneira que nós temos uma aparência semelhante aos nossos pais, você tem os olhos igual aos olhos dos seus pais, do seu pai. O seu cabelo é igual ao da sua mãe. Da mesma maneira que nós carregamos esses traços genéticos, também carregamos uma herança emocional que corre dentro de nós. Mas agora também tem uma boa notícia. Além da genética, tem uma ciência ainda mais, não vou falar que substitua a genética, mas ela vem com uma atualização, uma versão atualizada, que é a epigenética, sobre a influência dos ambientes, como eles impactam a nossa vida. Olha só, vou trazer aqui um outro exemplo de um atendimento individual que eu realizei. Determinada pessoa, quando me procurou, ela trazia uma disfunção no que diz respeito à alimentação. Então ela estava acima do peso, ela fez um tratamento bariátrico, derrubou peso pra caramba, reduziu lá seus 40 quilos. Só que ela falava assim, poxa Marcos, eu tô ficando gorda de novo. Eu não tô entendendo o que está acontecendo. É minha cabeça que é cabeça de gordo. Olha, o corpo ele guarda marcas. Não adianta, o nosso corpo ele vai falar aquilo que está acontecendo dentro de nós. Por isso que eu trago uma frase, mente sã, corpo são. Gostaria que você olhasse para aquilo que está disfuncional no seu corpo, revela muito daquilo que está dentro de você. Quando eu olho para este corpo, que é este templo, a minha morada, depende muito daquilo que passa na minha cabeça. Agora, no caso dessa pessoa que eu atendi, no individual, ela tinha uma grande questão, um excesso de autocrítica. Ela pegava pesado demais no diálogo interno. O tanto que ela se cobrava, o tanto que ela se punia. Então não tem como. O corpo dela criava uma capa de gordura, uma camada,
só para amortecer os impactos da vida. Olha a profundidade deste nosso tema. Gente, quem está aqui comigo está compreendendo. Fala aqui para mim se isso está conversando com o seu coração. E falar desses traumas transgeracionais, eu trago aqui também, não um antídoto, tá? Mas um caminho de solução. Pensa comigo. Como resolver isso? Como que eu faço, Marcos, para entender um pouco mais? A Darcidia comenta aqui, ó, bem eu. Preste atenção. Aquilo que está em você não começou em você. Por isso é importante o movimento de nós olharmos para as nossas raízes, a nossa origem. Vou trazer aqui o exemplo desta árvore da vida. Olhem para esta árvore. Imagine que você hoje esteja reclamando dos seus resultados atuais, sejam eles financeiros, sejam eles no que diz respeito a relacionamento amoroso, ok? Aqui estão esses frutos, que é a quantidade de dinheiro que você faz e perde, a relação que você tem com o seu corpo, que você emagrece e engorda, os relacionamentos amorosos que você começa e termina de forma traumática, as traições que são recorrentes aí no seu relacionamento, você sempre se relaciona com alguém que está traindo você. Tudo isso aqui representa os seus frutos, sejam eles frutos bons ou frutos ruins, nos exemplos que eu aqui apresentei. Se eu quero alterar o resultado dos meus frutos, o resultado das minhas conquistas, se eu quero aqui alterar esses resultados, não dá para eu mexer na estrutura da árvore, no seu tronco, e esperar que esses frutos sejam diferentes. A origem dos frutos são as raízes. Estão entendendo? Essas raízes fazem aqui uma referência, é um referencial daquilo que antecede você. A sua ancestralidade, a sua ascendência, aqueles que vieram antes. Tudo isso está nutrindo. Eu escuto casos nos meus atendimentos de pessoas que dizem assim: nossa, Marcos, lá em casa, eu não sei o que acontece, parece que tem uma obra do maligno, um espírito de bancarrota. Porque o meu avô, ele teve muito dinheiro e perdeu. Meu pai, ele se esforçou e não conseguiu ter dinheiro. E eu estou aqui nessa luta. Eu sei que eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa legal, eu ajudo o outro, eu vou na igreja, sabe, gente? Eu faço tudo que é certo. Eu não entendo porque os meus frutos são ruins. Eu não entendo porque os meus frutos são amargos. Então você tem que parar. Pare de olhar para os frutos e olhe para a origem do problema. A origem do problema são as suas raízes. É como se existisse uma mente familiar. E essa mente familiar vai governando os nossos atos. Olha, você pode, quem sabe você pode até ficar surpreso que eu vou falar ou não, mas até o tipo de marido, de esposa, de homem e mulher que você escolhe já foi definido aqui por suas raízes. Para você entender isso, é só você observar os frutos que você tem nos seus relacionamentos. A maneira que você faz a gestão aí do seu dinheiro, a maneira que você faz a gestão desses recursos, também tem ligação com este lugar chamado as suas raízes. Então não adianta nós aqui falarmos que vamos alterar os frutos sem primeiro olharmos para a raiz. Agora, tem gente que está aqui cheio de mágoa com o pai, cheio de mágoa com a mãe, ressentimentos. Se você sustenta uma mágoa dos seus pais, olha aqui onde seus pais estão. Fique tranquilo, ou então você se preocupe, porque os seus frutos serão amargos. Eu entendo você que talvez você tenha motivos, você tem motivos para estar magoado com seu pai. Eu te entendo, sinceramente eu entendo. Mas o que você precisa não é do meu entendimento. O que você precisa é sair desse buraco, desse lugar de dor que você se encontra. Então não adianta você também chegar e falar: tá bom, Marcos, eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe. Pare com essa conversa, porque perdão é balela nesse lugar. Não funciona perdão para pai e mãe,
Porque pensa comigo, gente, olha para cá. Pensa comigo, olha para mim. Como é que você fala que você vai perdoar seu pai? Da onde você tirou isso? Ah, Marcos, eu aprendi na igreja, eu aprendi não sei aonde, então beleza. Você perdoou? Então por que a sua vida não está dando certo? Por que não está avançando? Se você fez o que tinha a fazer no que diz respeito a perdão e não colheu os benefícios do perdão, eu quero te provar que a questão não é o perdão. Como se livrar das nossas raízes? Débora, acolha suas palavras e eu digo para você o seguinte: se você se livrar das suas raízes, essa árvore cai. Você não é nada sem as raízes. Eu não sou nada sem as minhas raízes. Mesmo porque, para que a vida chegasse até a mim, pensa aqui, hoje eu sou essa árvore. Você não vai se livrar das suas raízes. Arranque as suas raízes e veja a árvore apodrecer. Tire as raízes do solo e veja a árvore apodrecer. É por isso que muitos estão apodrecendo. Sabe aquilo que já foi dito? O meu povo perece pela falta de conhecimento. E o que é o verbo perecer aqui? Apodrecer, estragar. E que conhecimento é esse que estava faltando? É um conhecimento religioso? Não. Um conhecimento de si mesmo, da sua história, do seu enredo, da sua trajetória, da sua origem. Eu conheço a minha origem, então cabe a mim aceitar as minhas raízes. Qual é o caminho? Aceitação. Ah, Marcos, entendi, pronto, agora eu já posso sair aqui da live, é só eu aceitar. Meus problemas acabaram. Não. Não. Não é sobre você apenas receber essa informação sem entender como colocar isso em prática. E cada caso é um caso aqui presente. Por mais que eu seja direto, assertivo, tenha aqui várias ilustrações para apresentar a vocês, por mais que eu tenha habilidade até mesmo em comunicar algo para você, saiba que o seu caso ele pede uma atenção específica. Então, um caminho assertivo para você resolver isso, clica lá no link da minha bio, marque um horário comigo. Aproveite que eu liberei horários neste mês de julho para que eu possa atender você. A minha agenda ela é bem requisitada, esse é um ponto importante aqui destacar. Tem uma fila de espera, alguns dias para você aguardar, só que quem antecipa governa. Quanto antes você for e marcar, melhor será para você. Mas olha, só faça esse movimento de chamar lá no direct, falar com a minha assessoria, pedir informações sobre atendimento comigo, se você é uma pessoa que verdadeiramente não tem mais tempo a perder com ressentimentos. Se for por especulação, curiosidade, não faça isso. Você vai perder seu tempo e o tempo das pessoas que trabalham comigo. Mas se você está aqui, quer dar um passo adiante, sair deste lugar, você está vendo que as coisas estão aí, desmoronando a sua volta, faz esse movimento. Pode ter certeza que tem solução para você aqui. A solução não sou eu, mas o caminho que você vai seguir, eu tenho para te entregar. Estão me entendendo? Podem trazer perguntas, gente, para que a gente enriqueça ainda mais a nossa conversa. Tenho que trabalhar agora. Vai ficar gravado? Não sei. Talvez eu deixe gravado. Outro dia eu falei isso, que eu ia deixar gravado. Outro dia eu falei que ia deixar gravado. O Instagram deu um problema aqui e não ficou salvo. Então não perde tempo não, fica aqui. Agora, olhando para essas raízes, olha o movimento que eu vou fazer aqui. Agora, preste atenção no que eu vou mostrar. Deixa eu ler aqui seu comentário. Fernanda, quanto tempo não vejo você? Fiz 10 sessões com você que mudou a minha vida. Gratidão. Um beijo. Como está a sua filha? Lala? Como ela está? Espero que vocês estejam bem. Prestem atenção aqui no que eu vou mostrar para vocês sobre esta árvore. Aqui está. Fala mais sobre a questão do sobrepeso. Continua aqui que você vai entender. Trago o exemplo do sobrepeso para a ilustração que eu vou trazer, tá? Como perdoar os pais? Fica aqui que eu vou te falar que não é sobre perdoar, ok? Olha para você ver. Aqui estão as suas raízes, certo? Aqui estão as suas raízes. Vamos aqui definir essas raízes agora na figura de pai e mãe. Você já entendeu, já expliquei anteriormente que essas raízes representam aqui
os nossos avós, aqueles que nos antecederam, certo? Então, veja que aqui são seus pais. Aí você está aqui hoje, você é essa árvore, e aqui estão os seus frutos. E você se queixa dos seus frutos. Você reclama dos seus frutos. Você fala, poxa, os meus frutos são amargos, os meus frutos são ruins, são pequenos, são mirrados. Eu sei que eu posso mais, eu mereço mais, mas eu não consigo ter este mais. Aqui você vai entender. Repare, se nós não fizermos aqui um movimento de aceitação deste lugar de origem, esse fruto, ele pode passar do tempo, e um fruto que passa do tempo na árvore, o que acontece, gente? Ele não foi colhido no tempo certo. O fruto não foi colhido no tempo certo. Esse fruto ele vai cair. E ele cai longe do pé? Esse fruto cai longe da árvore? Não. O fruto cai aos pés da árvore. E é interessante, tem até um termo que é usado na biologia, que o fruto, quando ele cai da árvore, e ele começa ali a apodrecer, estragar sobre o solo, este fruto ele serve de alimento para as raízes. Agora pensa comigo, qual que é o fenômeno natural? As raízes alimentam os frutos ou os frutos alimentam as raízes? Falem para mim. Quem alimenta quem, naturalmente? Minhas raízes foram contaminadas pela culpa e pelo medo. Minha mãe até hoje, por qualquer motivo, qualquer coisa, me julga. Joga culpa ou medo. Como me livrar disso? Tenho 59 e ela 77. Denise, acolha suas palavras. Você mora com sua mãe? Você está muito próxima dela? Ela depende dos seus cuidados? Fale um pouco mais aqui para que eu possa te auxiliar. Quem que alimenta quem? O processo natural são as raízes alimentarem os frutos ou os frutos alimentarem as raízes? Qual é o processo natural? Processo natural, as raízes alimentam os frutos. Mas existe este movimento que acontece quando os frutos não são retirados no tempo certo. Esses frutos vão começar a ficarem ali muito maduros, eles ficam maduros no pé e caem. E eles servem de alimento, insumo para essas raízes. Aqui está você. Todas as vezes que você não é colhido no tempo oportuno, enquanto fruto dos seus pais, você vai cair aos pés dessa árvore. É como se você fizesse o movimento de se curvar diante dessa árvore, que agora é a árvore representada pai e mãe, e você, o fruto, ok? Você, fruto, cai e apodrece aos pés da árvore, só para você, nutrir essa árvore e também reverenciá-la. Então entenda que todo fracasso humano nada mais é do que um movimento inconsciente com o objetivo de punir pai e mãe. Aonde pessoas falam assim, tá vendo? Também com aquele pai autoritário que eu tive, a minha vida não tinha como funcionar. Olha, é verdade que o seu pai era um homem autoritário, mas espera aí. Ele deu a vida para você e você não está cuidando bem da sua vida. Porque se você cuidar bem da sua vida, você vai honrar o seu pai e a sua mãe. Mas só que você, nessa postura infantil de criança interior ferida, você não tem aqui essa maturidade necessária. Você cresceu, mas não adulteceu. Então você fica carregando esse rancor, essa mágoa, essa dívida do passado, até hoje no seu presente. Então eu posso aqui falar, essa merda de pai que eu tive fez com que hoje eu tenha relacionamentos de merda também. Ah, a culpa é do seu pai? Ou a culpa é sua de ficar aí, debaixo dessa árvore até hoje, enchendo o saco de pai e mãe, querendo que eles te deem carinho e afeto? A pessoa que comentou aqui agora, escreve no comentário para mim se você está muito próxima da sua mãe. Agora você pode fazer este movimento e sair deste lugar de dor. Como que eu saio do lugar de dor, Marcos? É sobre perdoar pai e mãe? Não. Porque perdoar também vai se colocar no lugar de arrogância. É como se seu pai chegasse,
perto de você e você olha assim de cima para baixo e fala, tá bom, eu perdoo porque você me abandonou. Cara, se você tivesse calçado os sapatos do seu pai, trilhado o caminho da via dolorosa que ele trilhou no curso da vida dele, se você tivesse sido açoitado igual seu pai foi por seu avô, porque seu avô te deu carinho, mas vai ver a relação que o seu pai teve com o pai dele, que é o seu avô. Seu avô era um tosco, entende? Era um cara brutamonte, não estamos aqui julgando ele, tá? Mas mostrando as características. Ele era um brutamonte, brigava, não sei o quê, bebia, enchia a cara, batia em todo mundo. Imagina o que o seu pai passou. A sua mãe também. Sabe por que a sua mãe se tornou essa mulher amarga? Porque quando ela tinha sua idade, ela não buscou um auxílio profissional que você está tendo a oportunidade de buscar. E cuidado para você não se tornar igual a ela. Sabe por quê? Um fruto não cai longe do pé. Você vai cair e se prostrar diante de pai e mãe. Porque agora você, enquanto filho, você é fruto, seu pai e sua mãe representam a árvore. Estão me entendendo? Estão entendendo isso? Gente, está fazendo aqui uma compreensão para você? Por isso muitos vivem nessa condição de criança ferida, adulto falido. A falência presente na sua vida, ela tem origem na carência de sua infância. E aí tem pessoas que ficam carregando essa carência e projetando a carência no outro, no trabalho, no dinheiro, achando que vai suprir essa lacuna. Não vai. Não vai. Não vai. De forma alguma. Então, por isso eu digo, é um trabalho específico que deve ser desenvolvido com você. Caso contrário, você vai ficar aí nesse lugar de não conseguir se movimentar, não conseguir se posicionar, e é por isso que muitos falam, eu não consigo. Mas entenda, aquele que diz não consigo, na verdade, está confessando eu não quero. Não, Marcos, eu quero sim, eu quero que minha vida aconteça. Ah, quer? Então vamos começar pelo primeiro movimento. Você quer ser mãe? Quantas pessoas que me procuram no atendimento individual e falam assim comigo, ah, Marcos, o meu sonho é ser mãe, mas eu já estou com 38, eu estou com 39, eu estou com 40. Como é que eu vou ser mãe agora? Como é que eu vou arrumar um homem agora e ser mãe? O meu relógio biológico está acabando. Sabe por que você não é mãe e tem esse sonho? Porque você não soube assentar na primeira cadeira que a vida te deu. A primeira cadeira que a vida te deu para você assentar não foi lugar de mãe, mas sim um lugar de filha. Então reconheça que sim, essa origem mãe, essa origem pai, foram eles os agentes promotores da sua existência, ainda que eles também tenham sido os agentes perturbadores da sua existência com vários traumas, porque pais traumatizados têm uma tendência de projetar o trauma nos filhos, e não é por maldade, pode ser por ignorância, negligência, qualquer outra coisa, mas não é maldade. Até aquele filho que foi entregue para adoção. Gente, olha o que eu vou falar. Sabe qual que é um ato de grande amor? Se tem alguém adotado aqui, se não tem, caminha essa live para alguém que você conhece que é adotado. Vou falar uma coisa aqui. Tudo que você sabe entrega a vida que você tem. É o que você não sabe que tira você daí. Então abra o coração. Se coloca num lugar de aceitação aqui, que às vezes você cuida de tanta gente, quem é que cuida de você? Então permita ser cuidado aqui. Eu estou aqui entregando a você um tempo do meu dia. Até aquele que é adotado, a mãe e o pai que entregaram essa criança para uma adoção, precisou amar demais essa criança. Não, Marcos, como assim? É prova que não amou, por isso que deu para os outros. Olha, aquela mãe que entregou a filha, o filho para adoção, lá no íntimo dela ela disse assim, olha, eu te amo tanto que eu vou entregar você para quem tem mais condições de cuidar de você. Porque eu não tenho condições de cuidar de você. E uma outra dimensão também da interpretação disso, é o exemplo daquele pai que foi embora, o pai que deixou o filho, a dor do abandono. Preste atenção. Talvez aquele pai foi embora não por sua causa, filha, não por sua causa, filho, mas por causa da sua mãe, que era a mulher dele. Ele não foi embora por sua causa, ele foi embora por causa da sua mãe. Já expliquei aqui em outros momentos de transmissão ao vivo, e quem acompanha o meu trabalho, quem está dentro de algum grupo de mentoria meu, protocolo Eu Sou, coisas afins, sabe bem disso. Veja só. Pai e mãe não são substituíveis. É igual aquela frase que a gente foi enganado
quando alguém disse assim, ó, pai é quem cria. Mentira! Pai não é quem cria. Pai é aquele que colocou a semente, tá? Para começar. Veja que nós temos aí um equívoco tão grande, e é um equívoco social, cultural, onde as pessoas conseguem falar que não tem pai, mas quando fala da figura da mãe, não, a mãe não, minha mãe não. Eu entendo, há uma complexidade maior na relação com a mãe. Mas o pai é aquele que colocou a semente. E se você, enquanto filho, enquanto filha, não teve essa presença afetiva do seu pai, de afetos ou efetiva, de fato, no exercício da paternidade, sabe o que acontece? Você perde a referência deste pai e vai buscar em alguém. Deixe-me ver aqui, ó. Navarro comenta, olha, busco muitas mulheres como se fosse minha dopamina. Pode ser uma questão com sua mãe. Eu conheço casos, já ouviram falar da síndrome de Dom Juan? A síndrome de Dom Juan são aqueles homens, os pegadores, pegam um monte de mulher. Sabe por quê? Eles não firmam um vínculo com uma só mulher, porque eles já têm uma mulher no coração deles que está num lugar muito grande, a própria mãe. Então, talvez esse seja o seu caso. Marcos, o que eu faço com isso? Gente, nós estamos falando aqui de um assunto que tem especificidade. O seu caso é específico. Seria imprudente da minha parte até mesmo falar com você o seguinte, olha, 3 passos para você resolver essa parada. Tem casos que eu posso trazer. Por exemplo, o Guia da Autoestima, eu faço isso e outros movimentos mais. Só que para tratar um trauma transgeracional, é necessário que você esteja dentro de um atendimento individual. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Porque é necessário ter ali um lugar de voz, eu preciso ouvir você, estudar o seu caso clínico e te apresentar ali caminhos e soluções para isso. Existe todo um manejo clínico, claro, humanizado e individualizado. Isso sobrecarrega meu tempo, minha agenda? Sim. Mas eu não vou renunciar também a um propósito ao qual eu fui chamado para cumprir. Eu sei o que é a dor do abandono, eu sei o que é a dor da rejeição, eu entendo você. Mas eu sei também, por entender você, que você não precisa permanecer nessa dor como se essa dor fosse uma sentença. Eu gosto quando vocês fazem perguntas, porque enriquece a nossa transmissão. E quem sabe faz ao vivo, tá? É por isso que eu chamo você a fazer perguntas. Uma pessoa falou assim comigo, Marcos, eu fico às vezes assistindo as suas lives. Grande Beto Chaves, meu irmão, beleza? Bom te ver aqui. Uma pessoa falou assim, Marcos, eu fico vendo as suas lives, é tão profundo o tema, que eu fico às vezes parado ali, eu tenho que ficar anotando para entender, porque olha, eu vou te falar, você fala umas coisas que no primeiro momento não faz sentido, mas eu vou completando ali, juntando as peças, uau, entendi tudo. Obrigado, você é necessário. Sim, mas olha, não adianta você assistir uma live minha e ficar nessa não. Se você quer sair deste lugar, você tem que marcar um horário comigo. Porque eu sou a resposta para a sua dor. Aquele que aponta a sua dor também tem autoridade para tratá-la. Entende? Por isso eu estou aqui. Como conscientizar que preciso emagrecer? Olhe no espelho. Você está satisfeita com o seu corpo? Não é uma questão de consciência. Seu corpo está gritando. Olha aqui, gente. Olivan Guimarães diz aqui, olha, Marcos, fiz seu tratamento criança ferida, adulto falido, me libertou. E você pagou poucos reais, né? É isso mesmo. Sabe quanto custa o investimento do criança ferida, adulto falido, gente? R$ 97. É barato, eu sei. E é estrategicamente barato. É estrategicamente barato. Ele poderia ser vendido a R$ 1.000. Você tem mais de 60 horas de tratamento lá. É sério que eu estou falando. É muita coisa. Eu não entrego conteúdo não, tá? Conteúdo você dá Google. Você digita google.com, lá você acha conteúdo. Aqui não. Eu te apresento o caminho da transformação. Estão entendendo? Marcos, como é que eu faço então para ter acesso ao criança ferida, adulto falido? Só escrever aqui agora nos comentários. Eu sou. Vai chegar um link para você no seu direct. Você vai clicar agora e já faça a sua inscrição. E quem adquirir hoje, quem fizer a inscrição hoje, você pode parcelar no cartão lá em R$ 9,00 a parcela, tá? Talvez você esteja aí falido, apertado financeiramente. É por isso que eu criei. Gente, acima de tudo, olha, eu não vou romantizar meu trabalho não, mas eu vou te explicar uma coisa. Eu tenho um propósito aqui. Eu sei o motivo pelo qual Deus me chamou.
Pessoas já me disseram mais de uma vez, Marcos, é muito barato isso. Eu sei que é, gente, mas o meu objetivo aqui é facilitar o seu acesso, inclusive a mim. Agora, se você pode pagar por um atendimento individual, não fica de mesquinharia não, tá? E se você acha caro um atendimento individual, eu vou te falar uma coisa, é você que não vê valor em você. Você que é barato demais. É só tratamento? Como assim é só tratamento? Todo o conteúdo é. Você quer mais? É para sair do lugar da dor. Me fale se eu respondi a sua pergunta. Kátia fala, eu sou filha adotiva, conheci minha mãe biológica, gostaria de fazer um movimento de procurá-la. Eu quero fazer isso, mas não consigo. Bem, na verdade, quem diz não consigo, confessa não quero. A sua criança não quer. A mulher que está aqui agora, Kátia, quer viver esse momento. Mas a criança tem muitas mágoas ainda. Por mais que cognitivamente hoje você fale, não tem mágoa não, estou aberta para isso. Eu entendo. A mulher está querendo. A mulher está disponível para isso, mas a criança não. A criança sente a dor. A criança sente raiva. Quer ver um exemplo? Olha para a dinâmica que eu vou mostrar para vocês aqui. Suponha que este aqui representa seu pai e sua mãe. Esse grande, certo? Este aqui do meio é você agora. Este aqui do meio. Seu pai e sua mãe, e este aqui é você. Kátia, vem comigo. Vou fixar você, ó. Aí o que acontece? Este pequeno é a sua criança. Estão vendo aí? Este grande aqui é seu pai, sua mãe. Este do meio é você adulto. Este pequeno é você, criança. Aí você está ancorado na dor da sua criança, da criança interior ferida, que pode ser a traição, a humilhação, a rejeição, o abandono. Aí você olha para os seus pais e fala assim, papai, mamãe, eu quero fazer um movimento de ir até você. E você até tenta, mas essa criança, que é uma porção emocional em você, ela fala o seguinte, ei, até você vai me abandonar? Você vai para eles que nos abandonaram lá atrás, você vai fazer isso comigo? Aí a sua criança entra em ação e aperta os botões da sala de controle da sua vida, tomando as suas decisões financeiras. Fazendo você escolher relacionamentos de merda, infantis, de pessoas sem compromisso. O tanto de gente que vem no consultório, no meu atendimento individual, e fala assim, nossa, Marcos, eu só me relaciono com homens que não têm compromisso. Eu falei com a pessoa assim, outra ocasião, eu falei, olha, não é você que se relaciona com homens sem compromisso. Não, Marcos, sou eu mesmo. Parece que eu estou me relacionando só com criança. Opa, peraí. Não é você, não. A mulher que está aqui na minha frente, o homem que está aqui na minha frente, ele quer uma mulher de compromisso, um homem de compromisso. É a sua criança que não quer. Aí ela assume os controles, uma metáfora, da sua sala de controles, ela aperta os botões e está aí você vivendo uma vida infantil. Crianças ganham dinheiro, adultos fazem dinheiro. Crianças ganham o troco do pão da padaria, aí compra bala, pirulito e chicletes. Por isso que o seu relacionamento é um relacionamento infantil. É só prazer. Tem um sexo maravilhoso. Uma química, Marcos. Química o caralho, tá? Vou ser grosseiro aqui na expressão para você acordar. Para que tá feio. Não é só química. Nem só de química viverá alguém. Essa questão de química nada mais é do que uma postura infantil, que a sua criança só quer bala, pirulito e chicletes. Mas na hora de falar de boleto, sua criança corre. Na hora de falar de colocar uma aliança no dedo, igual tem aqui, ó, há 20 anos, a sua criança foge. É por isso que você juntou e não casou. Você cometeu um ato tão equivocado com você, de entregar sua vida a alguém sem documentar os fatos. Eu sinto muito. Você só está esperando uma oportunidade para sair da relação e abrindo brecha para que o outro também saia. Fica atento. Estão me entendendo, gente? Eu tenho 42 anos e minha mãe me trata igual um adolescente. Isso me incomoda muito. Sabe por quê, Idelma? Você está perto dela demais. Nossos pais sempre vão olhar para nós como crianças. Eu vou na casa da minha mãe e eu amo a minha mãe. E ela vai me chamar até de Juninho, se deixar. Porque meu último nome, eu carrego o nome do meu pai, Júnior, Marcos Dutra Júnior. Ela vai me chamar de Juninho. Ela vai preocupar se eu estou alimentando bem. Isso é coisa de mãe. Agora, se você está incomodado, sai de perto dela. Você está perto demais da sua mãe. Sou uma criança ferida e bem-sucedida. Não é não.
Tem área da sua vida que está machucada e sofrida. E você talvez nem saiba. Olha, faz sentido, estou entendendo, muito real, isso é verdade. Passo por isso. Como você fala, pisamos na nossa criança a vida toda. Sim, a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Entende? Como melhorar a questão da autoestima? Mesmo eu fazendo o tratamento, eu percebi evoluir muito. Mas às vezes, me sentindo essa ansiedade vem do incontrolável. Wellington, marca um atendimento individual comigo, para que você possa trazer mais detalhes sobre este caso. Veja, autoestima. Vou trazer aqui uma carta. Autoestima fala da relação que você tem com você, certo? É a maneira que você se vê, é a maneira que você se trata. Vou marcar seu comentário aqui. Como melhorar a questão da autoestima? Preste atenção. O que é autoestima, Marcos? A maneira que você se vê, a maneira que você se trata. Olha o que eu vou mostrar. Este livro de Freud, 1914-1916, atualizadíssimo, tá? Ele fala Introdução ao Narcisismo. Introdução ao Narcisismo e Metapsicologia e outros textos. Hoje tá na modinha falar de narcisismo aí, né? Um monte de gente que não sabe patavinas falando de narcisismo. Tá tudo bem. Cada um com seus enganos. Mas a verdade liberta. Todos nós temos uma porção de narcisismo, ok? A palavra narcisismo, ou narcisista, esse contexto do narcisista, tem origem nessa questão da autoestima. Uma porção de narcisismo é importante, porque senão você vai se tornar um mendigo emocional, alguém que é vilipendiado nas relações, alguém que é ultrajado, humilhado e só entrega, doa demais, dá demais na relação para o outro. Se você não tiver uma mínima porção de narcisismo, você não tem autoestima. Mas, Marcos, por que eu vivo essa dinâmica? Preste atenção. Olhando para o cenário, entendendo que a autoestima é a maneira que você se percebe, vamos aqui trazer uma carta associativa que fala com o nosso inconsciente e nos ajuda a representar através dos símbolos aquilo que de forma consciente a gente não vê. Vou tirar uma carta aleatória. Olha aí, Wellington. Novamente vemos aqui uma representação simbólica de um casal. É um casal mais maduro, um homem e uma mulher. Estão assentados. Veja que aqui há uma poltrona bem grande. A autoestima, ela é formada. Para que você possa ter uma melhor percepção do eu, na relação eu comigo, é necessário você olhar para a projeção do eu, pai e mãe. A autoestima é formada. A constituição da autoestima, pai e mãe. Olha aqui o porquê. Então, Wellington, o que falta é você olhar para os seus pais com bons olhos. Está me entendendo? Um novo olhar para com os seus pais. Se o seu olhar é de julgamento, se você ainda os culpa de alguma coisa, eu sinto muito, a sua autoestima vai ficar no lixo e você não vai tratar nem com remédio. Por isso eu disse, vem para um atendimento individual, que isso é mais fácil a gente resolver. Compreendeu? Fez sentido aí? Tragam mais questões. Eu carrego dentro de mim essa criança machucada e ferida, por vários motivos. Você exemplifica muito bem aqui nas suas lives. Simone, é porque você ainda não veio para o atendimento individual. Você vai sair dos exemplos e vai viver na prática. Tá? Hora de parar de exemplificar e viver na prática. Boa noite, Alessandro. Beleza? Minha autoestima é tão grande que acho que sou narcisista. Foi a mesma pessoa que disse que é uma criança ferida e bem-sucedida, né? Você está superestimando. Você superestima. Você acha que você é a última bala. A bala chita, né? A última Coca-Cola do deserto. Como é que é aquele negócio? Se sente a última. Ai, todo mundo tem que olhar para mim. Cuidado, tá? Cuidado. Cuidado que o mundo não está na sua órbita, não. Fica atento. É por isso que muitos caem, tropeçam, machucam e nem sabem no que tropeçaram, né? Um pouco de arrogância aí. Cuidado. Eu entendo você. Não estou aqui para julgar, mas para apontar a sua dor, eu faço isso com maestria. Pode ficar tranquilo. Porque aquele que tem autoridade, aquele que aponta a sua dor, também tem autoridade para tratá-la. É sobre isso, gente. Às vezes, uma postura um pouco mais confrontativa nos faz enxergar algumas coisas de forma mais nítida.
É um para que tá feio. Sabe, você que dirige carro, você que é motorista, e você tá na estrada, já aconteceu comigo, tá? Você tá na estrada e de repente dá aquele soninho, você nem vê que você tá meio que cochilando, aí você passa em cima de algum obstáculo na pista, dá aquela balançada, você acorda, aí você desespera, fala, nossa Deus, gente, eu tava dormindo e nem vi. É isso que acontece. É quando eu falo, para que tá feio. Entende? Olha só, quando você estiver com o seu coração aberto, eu espero que seja o quanto antes, se permita a restaurar essa estrutura de dor. Você não é essa dor, mas essa dor está em você. Marcos, a minha questão é sobre relacionamento e eu fico aqui muito preso ao relacionamento do passado. Tem alguém que passa por isso? Senti aqui no coração de fazer esse movimento. Vou fazer um movimento com as cartas aqui sobre pendências no relacionamento passado. Expliquei para vocês a origem do trauma transgeracional. Fiz aqui a dinâmica ilustrativa, mostrando a árvore da vida, o simbólico das raízes que fala dos nossos ancestrais, desse tronco dessa árvore que é você hoje, dos frutos amargos que você está colhendo e etc. Agora você que não sai aí, tá na cabeça um relacionamento passado, vou mostrar para você aqui Luzi e os outros mais. Prestem atenção. Vamos fazer aqui o movimento, eu vou tirar uma carta para você, Simone e tudo mais. Estou percebendo que eu estou feridas e fingindo que está tudo bem. Até quando você vai fingir? Tem uma hora que isso aí vai vir à tona. E isso pode ser muito ruim para você, tá? Vamos lá. Relacionamentos passados, vieram duas. Você está abraçado numa fantasia que você criou. Aqui representa você, seja ele, seja ela. Esse aqui, essa mulher representa você. Olha onde você está abraçado, uma fantasia. Uma mentira que você construiu. Na verdade, você está apegado às suas projeções e às suas expectativas, às suas fantasias. O outro já foi embora da sua vida. Aprenda a despedir. E a segunda carta que veio, aí de novo, as duas cartas conversam. Fantasiando um amor que não existe. Você não vai viver essa dinâmica de amor fantasiosa. Porque relacionamento maduro e sério não é feito somente de bons momentos, tá? Na verdade, você vai conhecer o seu parceiro no dia da dificuldade. Aí você vai ver com quem você está fazendo aliança. Porque se na primeira, na segunda ou terceira dificuldade que seja, foi motivo para vocês terminarem, olha, comece a agradecer a Deus, porque essa pessoa ia te deixar na mão lá na frente. E você está fantasiando uma relação com alguém. As duas cartas que saíram conversam muito bem umas com a outra. Marcos, tira uma carta para mim? Na sessão individual também posso tirar uma carta para você. Tá legal? Vou encerrar aqui nosso encontro agora. O link para você agendar o seu atendimento está lá na minha bio, então você me chama lá no direct, no privado. E vocês que escreveram aqui Eu Sou, vai chegar um link lá no seu direct para você clicar e fazer a sua inscrição no tratamento criança ferida adulto falido para você sair da falência emocional. Marcos, qual que eu escolho? Escolha o atendimento individual. Só se você não tiver recurso, você faz o criança ferida. Tá legal? Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.